reflexo significativo na vida dessas crianças e desses jovens. Muito bem, isso não existe se a gente não pensar a diversidade, se a gente não pensar todos esses marcadores de desigualdade que compõem essa população, né? Então, trabalhar com educomunicação necessariamente significa trabalhar com essas diferenças e como essas diferenças impactam os jovens, né? Em relação especificamente às questões de gênero, e daí de uma forma um pouco mais ampla, sem entrar em outras ramificações, se a gente pensar que é um ambiente escolar que você constrói também todas as identidades relacionadas ao gênero, à orientação sexual, etc., é nesse ambiente escolar que você vai ter o reforço dessa norma que diz que as pessoas têm que ser heterossexuais, que diz que os meninos têm que se comportar de uma certa forma e as meninas têm que se comportar de outra forma, que diz que as meninas têm que sentar de perna cruzada, as meninas têm que ter uma postura corporal mais adequada, as meninas não podem falar muito, as meninas têm que ser mais contidas. Esses marcadores que são construídos nesse universo, eles são como ferros de marcar o corpo das pessoas. As pessoas são marcadas por esses marcadores, são como ferros mesmo de marcar gado, né? E aí a gente acaba incorporando essa lógica, né? E é essa incorporação dessa lógica que vai criar uma série de questões para todos nós. Por quê? Porque ela não é simples, ela é uma incorporação, uma marcação extremamente fora, na verdade, da natureza das pessoas, né? O que significa que às vezes ela é vivida com muito sofrimento. Que pessoas que conseguem se adequar a essas caixinhas? Que mulheres que conseguem ficar quietas e não falar, e não se pronunciar, e não se colocar? Que mulheres que conseguem e acham justo que elas tenham que ter toda uma postura corporal de contenção, desde cedo? Que homens que se adequam também, porque daí a gente sempre pensa, claro, quando a gente fala do elo dessa corrente, é claro que a mulher ela sofre uma violência física por parte dos homens, né? Porque o feminicídio não é a mulher matando mulher, né? É claro que a gente tem essa coisa palpável para pensar, mas essas caixinhas afetam os homens profundamente também. Os homens têm que ser violentos, os homens têm que correr, os homens têm que ser bons nos esportes, os homens têm que saber matemática. As mulheres não precisam saber matemática, os homens precisam saber matemática. Do mesmo jeito que as mulheres têm que ser contidas, os homens têm que não ser contidos. E não é todo homem que consegue lidar com isso, porque como do mesmo jeito não é toda mulher, ou seja, as caixas cada vez mais criam problemas para as pessoas, principalmente no mundo de hoje, que até por conta das tecnologias atravessando a vida da gente, as coisas não são tão lineares, as pessoas vivem a vida de um jeito mais pensando a partir de uma lógica que já não é mais tão linear, né? Que é uma lógica completamente diferente da lógica escolar, que ainda trabalha dentro dessa perspectiva bem linear de conformação de corpos. Se isso vale para seres com corpos femininos e seres com corpos masculinos de uma maneira geral, imaginem quando a gente agrega a essa lógica a ideia da cor da pele, né? Outro dia ontem, eu estava conversando eu estava ouvindo duas jovens que vieram fazer a apresentação na mesa da Semana da Consciência Negra, e elas estavam conversando, elas estavam falando uma coisa, que essas coisas assim, são extremamente impactantes, porque quem não está na pele, não percebe, não sabe, não tem a mais remota noção.
Elas estavam contando coisas do tipo que a mãe aconselhava, e era interessante porque a mãe das duas tinha aconselhado a mesma coisa. Se você entra numa loja, não abre a bolsa. Podem pensar que você está roubando. Então você tem que entrar na loja e ficar com a bolsa fechada. É uma coisa tão horrível isso. É uma coisa tão inacreditavelmente horrível. E isso é o que passa mais da metade da população brasileira no seu cotidiano. E isso acontece nas escolas. Existem um monte de pesquisas que mostram como, por exemplo, jovens, crianças negras, são acolhidas pelas professoras. Como o acolhimento é de outra ordem. Como as professoras acolhem muito mais. Nós estamos falando de criança pequena, gente. Criancinha, pequenininha, bonitinha, né? Criancinha aqui. Quem é que consegue resistir a uma criancinha? Nós estamos falando que as professoras resistem para as crianças negras. Elas acolhem melhor e mais, no sentido de contato corporal, de abraçar, de embalar, de acarinhar crianças brancas. Essas coisas acontecem no cotidiano. Elas acontecem no nosso triste cotidiano. E hoje em dia a gente sabe disso. E hoje em dia a gente sabe disso porque a gente faz pesquisa sobre isso. Esse dado que eu falei do acolhimento foi também de ontem, de uma palestra de uma professora que trabalha com a questão da educação, pensando os marcadores étnico-raciais, ela trouxe esses dados. Ou seja, quando a gente trabalha com educomunicação e a nossa pretensão, a nossa presunção, a nossa vocação, ou o que quer que seja, é pensar em transformar essa educação, a gente tem que estar atento para essas questões. Porque não adianta nada a gente pensar em transformar essa educação a partir de uma lógica abstrata que não olha o que tem no cotidiano, que não tem noção do que acontece no cotidiano. E para a gente ter noção do que acontece no cotidiano, a gente tem que pensar em todos esses marcadores de desigualdade que se perpetuam nesse ambiente escolar. E aqui eu estou falando da escola formal, mas a gente sabe que não é só na escola, é em todos os lugares, né? Por isso que a educomunicação tem que pensar em gênero, sim, a educomunicação tem que pensar em marcadores étnico-raciais, a educomunicação tem que pensar em todas as coisas que compõem esse arsenal, esse universo multifacetado em que nós vivemos, em que a diversidade não é a exceção, a diversidade é a regra, porque a exceção é a norma. Eu vou parar por aqui para a gente ter tempo de conversar e que a Mariana também vai falar algumas coisas, então. Obrigado, Cláudia. A ideia também que a Mariana possa falar e também depois a gente continue nessa conversa, tendo também colocações dos presentes e também quem está assistindo à distância. E convidando então aqui a Mariana, pergunto se você quer sentar ali para apresentar depois. Tá, então eu passo aqui para você iniciar e depois você vai até ali, eu levo o microfone, pode ser? Tá, ali para usar o... Isso. Não, mas antes você se apresente aqui e conte para nós, né, sobre o seu trabalho. Então a Cláudia passa. Sobre o seu trabalho e pedindo... Tá bom, então pedindo para que você, Mariana, nos conte um pouco então sobre o seu trabalho, faça uma breve apresentação sobre as suas pesquisas, né? Para que a gente conheça um pouco mais sobre o motivo de estarmos com você aqui, e depois você propriamente vai, trazer sua temática, ótimo. Que me deixou bastante interessado, depois eu conto por quê. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço a professora Cláudia pelo convite para participar desse bate-papo, né? Ela ficou reiterando muito comigo que era um bate-papo para a gente poder trocar ideia mesmo. Eu sou a Mariana Quinn,
Sou mestra em Meios e Processos Audiovisuais e jornalista, formada aqui pela ECA, nos dois momentos, né, na graduação e na pós-graduação. Na verdade, hoje vou falar para vocês um pouco de algumas coisas que eu tenho pensado, trazendo algumas reflexões sobre a temática de gênero, pensando a questão da representação da mulher negra no audiovisual, e que acho que abre para a gente pensar a mulher negra em obras ficcionais e em obras midiáticas, de maneira geral. E aí, em parte da apresentação já estava contida, professor, uma apresentação do que é a minha pesquisa, para depois eu ir afunilando para as reflexões que eu queria trazer aqui para o debate. Então, sou a Mariana Quinn, eu pesquisei no mestrado a Chica da Silva, o título da minha dissertação é esse que vocês estão vendo, As Chicas da Silva, de Cacá Diegues e João Felício dos Santos, traduções e leituras da imagem da mulher negra brasileira. A minha orientadora no programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais foi a Irene de Araújo Machado, e eu concluí o mestrado nesse ano. Minha banca foi em outubro, recente. Então. Pode passar, professor. Sim. Eu vou explicar um pouco para vocês do objeto, como ele estava dividido, né? Eu estudei a Chica da Silva, personagem do filme do Cacá Diegues, de 1976, e a personagem Chica da Silva do livro do João Felício dos Santos, que também é de 1976. O João Felício dos Santos, ele fez o roteiro de Chica da Silva junto com Cacá Diegues. Durante as filmagens do filme Chica da Silva, o João Felício dos Santos decidiu fazer um livro sobre essa personagem. E ele estava, durante as filmagens de Chica da Silva, em Diamantina, em Minas Gerais, porque o Cacá Diegues pediu para ele acompanhar as filmagens. Não pediu para ele acompanhar as filmagens, desculpa, convidou o João Felício dos Santos para estar... para interpretar o papel do padre do filme. E isso foi uma forma de ter o João Felício dos Santos, que foi um romantista brasileiro especializado em romances históricos. Foi uma forma de Cacá Diegues ter esse profissional do lado dele, já que ele não tinha um historiador naquele momento. Aconteceram algumas complicações que o filme não foi acompanhado por um historiador. Como o João Felício dos Santos tinha muita propriedade, na verdade era um pesquisador e um escritor sobre a história de personagens no Brasil, históricas, Cacá Diegues pediu para ele estar no set fazendo o papel do pároco e às vezes tirando umas dúvidas sobre a representação histórica que ia se apresentar ali no filme. E aí eu estudei, então, como esse filme, como essa personagem que está em obras com linguagens diferentes, né, uma linguagem audiovisual e uma linguagem verbal escrita, como que ela vai sendo construída e como ela, nessas obras, e como ela foi recebida em 1976 por um público específico desse momento também, né? Então tem um estudo do contexto da época. E aí eu não sei quem aqui já assistiu Chica da Silva. Quem assistiu esse filme que ela está fazendo? O antigo? Ah, tá. 4 pessoas aqui. Mas Sim. todo mundo conhece, né, a personagem, eu acho, por conta muito das obras ficcionais que foram feitas sobre ela. São várias. Desde o século XVIII existem obras sobre a Chica da Silva. A Chica da Silva é uma personagem histórica do Brasil, foi uma negra escravizada que teve uma relação íntima com um contratador de diamantes do Brasil chamado João Fernandes de Oliveira. Eles viveram na região de na verdade no Arraial do Tijuco, que hoje a gente conhece como Diamantina, em Minas Gerais. E o João Fernandes de Oliveira libertou, alforriou a Chica da Silva. E nesse contexto eles tinham uma relação que era um escândalo para a época, porque pessoas com origens raciais e estamentais diferentes não podiam ter relações, né? Isso era proibido por lei, era multado, as pessoas eram presas. Então existe essa questão em torno da Chica da Silva de ela ter mantido uma relação
não oficial, porque não era possível eles se casarem na época, com um contratador, mas estável. E eles tiveram 13 filhos juntos e, enfim, a Chica da Silva acabou se tornando um mito por ter ascendido socialmente por meio de uma relação estável não oficial com um branco, um dos brancos mais ricos do Brasil no período. E aí, essas obras ficcionais contam a história dessa personagem e eu queria, então, agora, já que nem todo mundo assistiu, passar um trechinho do trailer do filme. Pode voltar, que tá aqui. Tá meio ruim, vou deixar pequenininho. Espero que tenha som. Não sei se tem. Já teria som? Já. Eu não testei também. Pra pausar, né? Só pra gente ter ideia um pouco de como que é a apresentação dessa personagem no filme. Não vai ter som? Não sei aonde que mexe aqui. Alguém sabe? Não. Mesa? Não. Vamos ter testado antes. Ele já está rodando? Ele já está rodando? Então só deveria passar isso. Acho que não precisa também. 1 minuto. Vai deixar até o tom. Tudo bem. Acho que não precisa. Bom, vou deixar passando as imagens. Ah, tá.